Bom dia, sou Vicente Martins, professor do curso de Letras da Universidade Estadual Vale do Acaraú, a UVA, em Sobral. Sobral é uma cidade que fica a 220 quilômetros de Fortaleza, capital do estado do Ceará, Brasil. Nós somos professores de uma universidade que é considerada hoje um polo importante em termos de cultura, de vida acadêmica, né? É um polo universitário Sobral. Nós moramos, né? E vivemos nesta universidade estadual situada no noroeste do estado do Ceará. Muito bem. A nossa disciplina é fonética e fonologia do português. E uma parte essencial e importante desta disciplina é exatamente transcrição fonética. A transcrição fonética, eu acho, é o miolo, é a essência, é o sentido que nós damos realmente à disciplina em termos de aplicabilidade. Com os conhecimentos de fonética, nós já conversamos de transcrição fonética em particular, isso refina nosso trabalho como alfabetizador, como professor dos anos iniciais do ensino fundamental, dos anos finais do ensino fundamental, do ensino médio, da própria educação superior, né? As universidades públicas, em particular, são carentes também de profissionais dedicados à fonética e fonologia, e o campo também profissional, o mercado de trabalho, é muito salutar. Por exemplo, hoje, apesar dos avanços da inteligência artificial, as diversas plataformas, recursos que nós temos disponíveis, inclusive online, né? Apesar de tudo isso, a presença do profissional ela se faz ainda extremamente necessária. Na nossa aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre essa transcrição fonética e vamos, portanto, conhecer esse mundo relacionado à transcrição fonética. Eu digo mundo porque é muita coisa interessante. A primeira coisa que eu coloco aí para vocês, nesta manhã, né, é um recorte, uma imagem que aparece a expressão rotineira, né, no francês, bonjour. Bonjour. O bonjour, veja, aparentemente eu tento fazer essa pronúncia, que eu diria escorreita, pronta, não baseado simplesmente na repetição. Eu não ouvi bonjour. Eu estou, nesse momento, olhando para a transcrição fonética. Então, a transcrição fonética, gente, é uma estratégia extremamente importante no ensino de línguas. Como é que eu digo assim, bonjour? Não. Mas já escutei? Já escutou. No entanto, com base na transcrição fonética, eu posso ter uma pronúncia mais escorreita. Eu não diria certa, não é bem esse sentido, mas uma pronúncia que nós chamamos standard. Isso serve para o inglês, serve para o francês, serve para o espanhol, serve para o russo e assim por diante. Veja que eu não fui a um tradutor automático, ouvi simplesmente. Eu estou olhando aqui para a transcrição fonética nesse momento e digo bonjour, 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 porque eu estou percebendo aqui, a partir dos fones, né, representados aqui, como deve ser a pronúncia. Esses símbolos, veja, eu não estou me referindo à letra, eu estou falando a símbolos.
que são representados naturalmente por boa parte das letras do alfabeto grego, latino, elas são indicadores importantes de como deve ser pronunciado. E aqui ao lado aparece o alfabeto internacional fonético, que em português nós chamamos simplesmente IPA, né? O alfabeto fonético internacional. No Brasil, aqui, os foneticistas chamam de IPA. Então, a nossa aula de hoje é baseada, portanto, nesse tópico importante dos estudos de fonética, a que nós nos referimos como transcrição fonética. E eu já aqui, provocando um pouquinho a percepção de vocês, já fiz a transcrição fonética do tema da nossa aula, né? Nós já estamos um pouco assim mais familiar com esses símbolos, mas nas próximas aulas a gente vai dar ainda mais uma atenção especial à representação. Naturalmente, eu mesmo recorro aos recursos eletrônicos para transcrição, até por uma questão de rapidez. Mas, mesmo assim, eu preciso, muitas vezes, mesmo recorrendo a uma transcrição automática, online, quando eu olho, eu digo, não é assim que eu pronuncio. E a transcrição fonética, ela é sempre baseada particularmente na minha pronúncia, ou na pronúncia da minha região. Por exemplo, como é que eu vou pronunciar sal? Eu pronuncio sal. Então, tenho que obedecer a palavra sal, ela é pronunciada por mim, sal. Ela é ditongada, né? Eu vejo aí, tem uma glade, tem uma vogal. Eu não pronuncio sal. Mas se eu tiver, talvez, numa região do Rio Grande do Sul, seja estranho. Ou se eu tiver na Espanha, dificilmente alguém vai dizer sal. Diria assim, sal. Diria sal, palatalizado. Dependendo de como eu pronuncio, também eu sou fiel na transcrição à forma como eu pronuncio. A que chamamos de idioleto. O que é idioleto? É a minha maneira ou o meu estilo de fala, tá certo? Então, o nosso estudo na manhã de hoje é exatamente mostrando isso. E o alfabeto internacional fonético, ele é composto de muitos símbolos, né? Às vezes eu contabilizo 33, às vezes contabilizo 40 e pouco, né? Dependendo do enfoque. Na folhinha de vocês, que eu entreguei em sala, eu gosto daquela referência porque é um levantamento feito pela Thaís Cristófaro Silva, né? E aquilo ali, veja bem, é um recorte, nem é para o português europeu, é para o português brasileiro. Aí é bem interessante que ela coloca, eu não sei se são 22, eu acho que são em torno de 22 consoantes e mais 12 vogais, tá certo? Mas, a rigor, quando a gente se depara com os estudos fonéticos, é bem possível, eu já vi estudos que apontam que na língua portuguesa a gente chega a encontrar 17 vogais ou mais, né? Então, isso é muito interessante. O refinamento dos estudos fonéticos, principalmente relacionado à prosódia ou, de forma mais específica, a pronúncia, né, de uma região, os dialetos, é fascinante. Ontem mesmo, eu preparando a aula de vocês, olhando a aula, e vi um texto só sobre transcrição fonética para os dialetos paulistas. Então, isso é fascinante, né? É o grau de refinamento destinado a uma região, né? A uma geolinguística.
Muito bem. A disciplina fonética e fonologia do português, ela visa, entre outras coisas, a ensinar transcrição fonética dos sons da língua, abordando a classificação e a diferenciação dos fonemas. Então, a transição fonética permite que eu faça esta representação dos sons que eu falo, né, os sons da língua. Outrora a gente falava em sons da fala, mas aos sons da língua, em que, a partir dessa forma como eu falo, eu também vou classificar. Então, se eu digo dia, a representação, símbolo para mostrar essa consoante dentalizada é uma maneira. Mas se eu digo tia mais palatalizado, a representação dessa consoante será de outra maneira, no caso, palatalizada. E os símbolos fonéticos, no caso, os símbolos internacionais, né, eles se prestam a isso. Eles vão trazendo as nuances dessa pronúncia, muitas vezes marcadas por diacríticos. Então, essa diferenciação dos fonemas é muito interessante na realização deles. Os fonemas, nenhum fonema tem pronúncia. Eu digo assim, em português nós temos 33 fonemas. Aí, nós, quando vamos investigar, a gente se dá conta que muitas vezes, dependendo da região, da localidade ou do tempo, né, se pronuncia de uma forma diferente. Então, na hora que se a gente for contabilizar a ideia de alofone, que é essa marca de variação, e considerar o alofone também como expressão nessa distribuição ou classificação de fonemas, isso é muito expressivo, né? Então, nesse estudo, nós apontamos, portanto, os processos fonéticos, fonológicos. Muitas vezes a gente separa só para efeito didático, mas é muito difícil separar fonética e fonologia. E, por exemplo, é interessante, nesse estudo de transcrição, talvez a gente não fale hoje, mas fale em outro momento, explicitamente, embora a gente já tenha tocado também, que é uma parte interessante para a nossa língua portuguesa, que é sobre a transcrição das vogais ditas nasais, ou da nasalização das vogais. E por isso que, no ambiente sala, presencialmente, sempre é importante a gente fazer exercícios práticos, né, para fixação. Nós, no próximo encontro, inclusive, eu pretendo fazer exercícios práticos, já a título também de avaliação para vocês. Então, o objetivo nosso nessa formação inicial aqui é que todos vocês consigam transcrever foneticamente palavras e compreender a produção oral do português brasileiro. Ao final, espera-se que os estudantes dominem a representação dos sons da fala. Muito bem. Professor, a P2 é seminário temático, aí eu botei os temas no chat, viu? Pronto, grato, Sara. Grato, pronto, seminário temático. Então, na próxima aula, a gente já vai levar direitinho os temas, redefinir os grupos, né, caso tenha, a gente foca isso. E é uma parte interessante, no caso do seminário temático, porque vocês vão ler, né, com base no material. Aí eu vou dar uma olhadinha agora, que a gente teve no mês de junho, né, eu foquei muito na questão das webconferências, né, e por um instante eu esqueci mesmo, não da P2, mas eu disse, puxa vida, em que momento entra o seminário temático? Como eu não gosto do seminário temático para a P3,
Eu nunca gosto lá no final, eu gosto do seminário temático no processo, isto é, na P2. Vai ter justamente na próxima aula, professor, 10/7. Pois é como eu disse, como neste dia a gente vai iniciar o processo. Nesse encontro, o que a gente vai fazer? A gente vai conversar, vou mostrar os temas direitinho, vou orientar, aí vocês já vão se reunir quando for no próximo encontro, que é, no caso, hoje são 3, né? 10, 17, né? Na próxima semana, dia 17, vocês... aliás, na próxima semana é dia 10. Quando for na outra semana, é a semana do seminário. Então, já no dia 10, a gente já vai conversar em sala, vocês vão receber, eu vou dividir todinho, bem direitinho, vocês vão se dividir, confirmar as equipes, confirmar os temas, tirar todas as dúvidas. Aí, no dia 17, vocês se apresentam em sala de aula, num ambiente bem tranquilo de formação. Sara, grato, viu? Muito bem. Nesse estudo que nós colocamos aqui, é sempre bom, é sempre interessante a gente considerar que uma disciplina como a nossa, e nesse momento de transição fonética em particular, vale a pena considerar que tudo começa também lá no alfabeto. Eu até diria que o nome de uma disciplina como esta deva ser ortografia, fonética e fonologia, ou fonética, fonologia e ortografia da língua portuguesa. Professor, eu vou ler a pergunta da Ângela, porque ela não está podendo falar, viu? Pois não. Pode falar. Ela está com dúvidas sobre as semivogais. Ao pesquisar a transcrição fonética de palavras com ditongos crescentes, como sério, percebi que o som da vogal I, quando atua como semivogal, costuma ser transcrito como J. No sentido, vi que esse símbolo pertence ao alfabeto fonético internacional, e não aparece nos quadros de fonemas específicos do português. Na verdade, a gente coloca J, mas no nosso caso, a gente chama J por conta da nomenclatura gramatical brasileira, a chamada NGB, tá certo? Foneticamente, nós representamos esse J que a colega faz referência, né, que você leu, nós representamos, se você observar naquele quadrinho, ele é representado por um I maiúsculo, certo? Ele representa esse J. Mas se eu quiser deixar esse J, como diz a NGB, como aparece nas gramáticas, como aparece na internet, está errado? Tá, não está errado, não. O J, por incrível que pareça, se você pegar o maiúsculo, se você notar o maiúsculo do J, não tem um pinguinho? Já notaram? Esse pinguinho está dizendo que o J um dia foi I. No latim, por exemplo, não existia J. É na passagem do latim para o português que vai surgir a letra J. Por isso que ela Inclusive, professor, no latim a gente aprende que Jesus é Jesus, se eu não me engano. Porque né? Porque e a pronúncia, veja bem, Jesus, depois vai na modernidade, isto é, na passagem do latim para o português, é que vai ganhando esse som consonantal. Por isso que o que é a semivogal? A semivogal nem é totalmente vogal, nem é totalmente consoante. É semivogal. Na língua espanhola, na língua francesa, por exemplo, o que nós chamamos de semivogal, também podemos chamar semiconsoante. No espanhol, quantas vezes eu dando aula falava em
semiconsonante. Por quê? Tanto faz. Na língua portuguesa, nós falamos, a NGB fala em semivogal, nós podemos continuar. Eu concilio, eu tenho uma abertura muito grande, não sei se vocês anotaram, eu sempre acolho o ensinamento da teoria gramatical tradicional. Por que ela é importante? A nomenclatura, a terminologia ela é importante porque quando nós saímos desse ambiente de formação aqui, nós vamos trabalhar na escola. Quando nós saímos desse ambiente e abrimos uma gramática normativa, a gente vai ver a terminologia gramatical, né, da NGB. No entanto, na nossa formação aqui, eu tenho que passar para vocês a terminologia de ponta. Como assim, professor? Eu tenho que falar para vocês como nós, linguistas, e vocês estão nessa formação também, para serem linguistas, pesquisadores, nós nem falamos em semivogal. Nós recorremos a um termo em inglês que é glad. A Thaís, por exemplo, ela fala em glad o tempo inteiro. Ela evita falar em semivogal, né? Aí é uma boa discussão que nós vamos travar presencialmente quando nós chamamos a semivogal de glad, né? Porque ora a glad parece ter um som de vogal, ora a glad parece ter um som de consoante. Por isso que nós chamamos semivogal. O exemplo que você deu em latim é exatamente isso. Na passagem do latim para o português, o que no primeiro instante parecia ser Jesus, daqui a pouco vai se tornando uma fricativa. Jesus. Então, como é que eu vou representar esse I diferente? Por isso que vão surgir, por exemplo, não havia letras, por exemplo, para representar esse som consonantal, né, do I. Aí nós criamos, na passagem do latim para o português, mesmo no período medieval, mas estamos pensando vamos pensar no século XII, né, lá naquela fase do galego, aí você vai ter a presença do J, e o J com pingozinho no I para fazer remissão. Não havia, por exemplo, palavras com C cedilha, aí vão surgir para representar o fonema C. Então, o alfabeto ele é extremamente importante porque ele vai tendo uma relativa adaptação à pronúncia. E a nossa fonética, por exemplo, quando a gente pensa na fonética no século XVI, século XV, é uma fonética baseada não na etimologia da palavra, mas sim na pronúncia. Então, a fixação da língua através da escrita ortográfica exigiu dos ortógrafos, vamos dizer assim, do século XVI, em plena modernidade, em plena era da imprensa, né? Exigiu a criação desses símbolos, né? A ortografia foi sendo sistematizada assim. Nós estamos falando aí de um português histórico, eu não estou falando do português brasileiro apenas, mas esse português de Portugal, ou esse português que é anterior a Portugal, que é o português galego-português, tá bom? Então, uma boa discussão. Na verdade, a sua pergunta, no fundo, está nos perguntando também sobre a história da nossa língua, né? E a fonética, a transcrição, os símbolos dizem muito do que nós somos em termos historicamente falando. Então, voltando, nós temos 26 letras, a pergunta foi muito boa. 26 letras, 12 vogais, vejam aí as representações das vogais. E mais consoantes, né? Pelo menos 22 consoantes distintas, que nós chamamos de classes, categorias.
Por isso que a gente diz assim, existem consoantes oclusivas, existem consoantes nasais, existem consoantes fricativas. Então, nós vamos criando categorias ou classes. A fonética e a transcrição fonética requer esses agrupamentos para a gente entender. Por isso que a gente diz assim, vogais baixas, ou vogal baixa, vogais altas, vogais médias, né? Nós precisamos categorizar para melhor fazer a representação fonética, no caso, tá certo? Muito bem. A transcrição fonética é a representação, portanto, escrita. Alguém fala muito bem em reescrita, né, da fala, dos sons da fala, utilizando símbolos específicos, que são esses símbolos do alfabeto internacional fonético, para registrar detalhes da produção sonora. Porque a escrita, por exemplo, a escrita não consegue, a escrita ortográfica, ela não consegue ser fiel como se pronuncia. Por isso que às vezes eu coloco uma palavra, mas se eu pedir para um carioca pronunciar, para um gaúcho pronunciar, para um cearense pronunciar, só a partir do que ele está lendo, nós vamos ter pronúncias diferentes. Já na transcrição fonética, na hora que eu transcrevo, faço uma transcrição fonética, por exemplo, de um cearense, se uma pessoa entender dos símbolos fonéticos lá na Alemanha, lá na França, lá nos Estados Unidos, se ele entender um pouquinho de transcrição fonética, ele, na hora de pronunciar, vai ser fiel, portanto, à pronúncia. Eu não sei se eu já citei aqui para vocês, mas só para contextualizar. Há muitos anos, lá no início dos anos 20, né, na UVA, eu recebi em Sobral uma visita de uma americana, que um colega meu, né, professor nos Estados Unidos, tinha me convidado para eu ser tipo um co-orientador dela aqui no Brasil. E ela veio, a Safron, ficou aqui em Sobral, Fortaleza, né? Ela ficou em torno de 3, 4 meses. E qual era a preocupação? Ela americana, né? Nativa mesmo. E qual era a preocupação da Safron? Era pronunciar como os cearenses pronunciavam. Ela disse, olha, eu estou aqui no Ceará, quando eu voltar para os Estados Unidos, eu quero dizer como é que os cearenses falam, como é que os brasileiros falam a partir do falar cearense. E aí, um dia, ela pedindo para eu repetir nomes, ela tinha uma fixação em nomes. Aí eu me lembrei que nos Estados Unidos, as crianças no ensino fundamental, nos anos iniciais e anos finais, elas têm noção de transcrição fonética. E na hora eu perguntei, Safra, você estudou transcrição fonética, né? Sim, eu sei. Aí fui, em vez de pedir que ela repetisse, como eu dizia, eu simplesmente colocava a transcrição. Eu até me lembro muito uma palavra que eu levei ela para conhecer uma professora em Massapê, e o nome da professora era Iolanda. E ela queria pronunciar Iolanda. Aí eu fiz a transcrição do I, o O, né? Sendo aquela vogal aberta. De repente, ela pronunciou bem, tal qual era para ser pronunciado. E quando ela teve lá contato com a professora em Massapê, a professora ficou muito admirada. Disse, puxa vida, ela fala bem direitinho o português. E ela estava há poucos dias no Brasil. Então, a transcrição fonética, ela é, de alguma maneira, emancipadora, né? Como ela é importante para a gente ser fiel àquela pronúncia local. Então, a transcrição ela pode ser fonêmica ou fonológica, focada nos fonemas,
ou articulatória, que descreve como os sons são produzidos fisicamente. Certo? Nós, aqui nessas aulas, por hora, a gente vai focar a chamada transcrição articulatória, que vai descrever como os sons são produzidos fisicamente. Isto é, se eu digo tia e digo que tia ou dia é uma consoante africada, que símbolo representa, ou símbolos ou diacríticos representam esses sons? Né? Aí, ao colocar esse som, qualquer pessoa de qualquer parte do Brasil ou do mundo que tenha noção de fonética e fonologia vai pronunciar adequadamente. Então, veja a importância de ensinar línguas estrangeiras para estrangeiros, né? Por exemplo, o português hoje é uma língua internacional e muita gente na França, muita gente nos Estados Unidos, na Europa, né? na Espanha, enfim, eles têm muito interesse no português brasileiro e eles querem aprender a estrutura da língua, principalmente a estrutura sonora. Eles não querem só aprender vocabulário, eles querem também aprender como se pronuncia. Por isso que os brasileiros estão sendo muito cogitados para irem para a Europa ensinar o português na sua vertente brasileira. Né? Recentemente, eu digo 2023, sei lá, por aí, nós terminamos um pós-doutorado com a supervisão de uma professora da Espanha, e a primeira coisa dela é: eu gosto muito do português, mas o português brasileiro, eu acho interessante a pronúncia de vocês, tá? O vocabulário, quer dizer, o nosso português brasileiro, lá fora, faz um sucesso danado pela sua prosódia, pela sua cultura, pelo seu vocabulário, né? É um léxico rico, regional, com muitas facetas que eu diria de ordem cultural. Então, a transição fonética, ela usa o alfabeto internacional fonético. Esse alfabeto internacional fonético, o IPA, ele é exatamente essa folhinha, né? Os símbolos que estão aí, a Thaís colecionou, colocou aí para vocês, né? Para nós, ela nos ofertou isso, e é base, por exemplo, para os nossos estudos. Nas próximas aulas, na próxima aula já tem que levar aquela folhinha. Até o nosso último dia de aula, você tem que sempre andar com essa folhinha. Eu também sempre ando com aquela folhinha, porque a todo instante eu não quero que você memorize 30, 40 símbolos, os diacríticos. Eu quero que você consulte mesmo. Por isso que na prova eu deixei que vocês consultassem. Com o tempo vocês vão memorizando. Então, a transição fonética, ao usar o IPA, o Alfabeto Internacional Fonético, ele vai conseguir, e nós vamos conseguir, né, nessa situação, representar os sons da fala com mais precisão, com mais acurácia. Então, especialista atribui símbolos do IPA aos sons identificados na fala como exato, né? Como é que eu pronuncio exato? Aí vê aí, exato. Eu estou olhando aí, estou olhando para a transcrição e digo, exato. Exato. Isso aqui é extremamente importante, né? Importante, principalmente no ensino de línguas, mesmo da língua materna. Por que que Sobral fez uma revolução na alfabetização? Porque esse tema de transcrição fonética, a representação fonética e fonológica dos sons da fala, os sons da língua, melhor dizendo, os professores começaram a perceber a importância disso para a alfabetização, né? E quando a gente fala que em Sobral
esse momento de alfabetização, a gente está sempre falando naquela alfabetização que permite uma fluência de leitura em voz alta, que é o momento mais de grande expectativa de todo mundo. É que alguém que diga que saiba ler, que uma criança que diz assim, eu sei ler agora, ele consiga decodificar, isto é, transformar as letras em sons da fala, transformar as letras em fones, nos fones que vêm dele, da forma como ele pronuncia, que pode ser uma pronúncia homogênea, né? Já que nós somos cearenses, a gente tende a ter a mesma pronúncia dialetal, como marca regional. Mas é possível que alguém se destaque por algum fator sociolinguístico, por uma marca muito pessoal na sua fala. E isso precisa ser deixado como marca também na transcrição fonética. A transcrição fonética ela é essencial para os estudos linguísticos, para o ensino do idioma, para a fonoaudiologia, isto é, para a correção da fala, pois captura nuances da fala que a escrita não transmite. Então, a transcrição fonética permite que a gente ofereça mais fidelidade a como se pronuncia. Nenhuma escrita tem sotaque. A transcrição fonética é uma forma de escrita que traz sotaque. Então, ela ajuda na compreensão dos sotaques, na preservação histórica da linguagem e melhora a pronúncia no aprendizado de novos idiomas, que é o que nós estamos tratando até agora. A transcrição fonológica, por sua vez, ela representa os fonemas e suas relações no sistema de uma língua, destacando os elementos que diferenciam significados. Já a transcrição fonética, ela foca nas nuances e variações individuais dos sons, sem se preocupar com o significado. Então, isso é muito interessante. Enquanto a fonologia é a menor unidade distintiva, o fonema na fonologia é a menor unidade distintiva da palavra, portanto, tem implicações no significado, na fonética a gente se abstrai totalmente do significado. Nós apenas queremos, na transcrição fonética, registrar como o falante da língua fala, a forma como ele fala, sem implicações fonológicas, sem implicações para a langue. Observe que eu coloque agora para vocês a seguinte situação. Na alfabetização, eu coloquei aqui, talvez, me lembrando da alfabetização. Eu digo assim, ensinando as sílabas para a criança lá de 5 anos, 6 anos, né? Eu digo assim, pá, pé, pi, pó, pu. Ensinando as sílabas. Quase todos nós aprendemos assim. É uma possibilidade. Mas pode empobrecer, de alguma maneira, o que nós, enquanto falantes, mesmo as crianças, vão encontrar na vida. Porque a gente pode encontrar pé, mas pode encontrar P. P de peito, né? Pé, membro. Então, existe pé e P também. Por isso que no ensino, mesmo no ensino da alfabetização, e isso Sobral fez em particular, estou destacando aqui Sobral, não é nada particular, além das conquistas, vamos dizer, da cidade, no tocante à alfabetização, que ainda é um desafio para o nosso país. Então, veja que aí em cima nós colocamos a representação, nós colocamos aí a representação
dessas sílabas. Então, você tem pá, pé, ó. Pá, pé, pê, pi, pó, pô, pu. Repetindo. Pá, pé, ó, o é aberto, pê, pi, pó, pô, pu. Então, a transição fonética com símbolos do IPA, ela permite representar de forma precisa os sons da fala, os sons da langue, diferenciando, portanto, variações fonológicas e ortográficas. Ela assegura uma representação fiel da pronúncia, independente, portanto, das variações regionais. Nós trazemos, nesse estudo de transcrição, sempre... o quadro está com as letrinhas muito pequenas, até para mim, mas é muito interessante que nós temos aí pelo menos 22 fonemas, né, aí representados. Cada um tem suas características, as bilabiais, PB, né, tem a surda, tem a sonora, aí tem, olha, o que é que ocorre em termos de aparelho fonador, o trato fonador, o lábio inferior, o lábio superior, na bilabial. Então, é muito interessante, nesse estudo da transição fonética, sempre a gente considerar o aparelho fonador, ou a chamada fonética articulatória. Nos livros didáticos, sempre a gente encontra essa tabela, que é uma tabela fonética do português brasileiro, e eu não sei se eu estou conseguindo mostrar aqui para vocês, ela é muito baseada, essa tabela que eu estou colocando aqui, nas gramáticas que circulam, nas gramáticas de língua portuguesa que circulam. Aí, por exemplo, a africada, você tem aqui, ó, tia, ti, che, ó, che, e o dia, je, ó, je, que nós chamamos álveo ou alvéolo palatal. É uma fricada, é uma fricativa álveo palatal ou simplesmente fricativa. Desculpe, é africada. É uma fricada álveo palatal. Então, a maneira como nós pronunciamos é africada, né? É africada. E o ponto de articulação álveo palatal. Quer dizer que articuladores participam da produção deste som. De modo que o ideal, aí eu já é uma dica para vocês, é que vocês isolem. E calmamente, você tem que estudar com muita calma. Vou estudar só... eu chamo isso... Aliás, não sou eu, não. Tem a Calô, a professora Calô, que ela nos ensina isso. A gente isola. Vamos trabalhar só o P. Ela chama individuação da consoante P. Aí depois, pronto, esgota, vê as relações que ela tem com outras consoantes. Depois vou estudar só o B, vou estudar o T, vou estudar o ME, vou estudar o FE, vou estudar o V. Pronto. Com o tempo, a gente vai recategorizando, né? Então, o estudo de fonética requer sempre, da nossa parte, um olhar atento à realização de cada um dos fonemas, de forma isolada, né? A gente vê aqui no todo, mas dentro desse todo aqui, você vê particularidades. Por exemplo, o K. O K é uma oclusiva, desvozeada, velar. Gente, falar sobre essas coisas, se eu for representar isso em ilustração, demanda uma dedicação. Por isso que vocês poderão encontrar artigos científicos, até tese de doutorado, né? Só sobre as velares. Pronto.
um estudo das velares, a produção das velares, lá na região sul do estado do Ceará. Pronto, você pode encontrar esses estudos. Então, você isola e vê uma gama, são complexos, né? Porque eles trazem uma riqueza de informações fonéticas. Nesse estudo aqui também de transição fonética, sempre a gente vai levar em conta, nós estamos fazendo agora teoricamente, mas na prática, em sala de aula, a teoria e a prática dessa transcrição. Então, sempre entender que nós temos pelo menos duas formas de transcrições, né? A transcrição fonológica e a análise, portanto, dos fonemas. Nesse momento, ela não nos interessa muito, nesse momento. Mas a seção 2, sim, é um foco importante. Eu poderia até inverter, né? Eu deveria chamar a seção 1 de transcrição fonética e o detalhamento sonoro. Porque se eu entender bem como a gente faz a transcrição fonética, ali representado entre colchetes, entre colchetes, eu vou melhor representar entre barras a transição fonológica, que é exatamente a que aparece com mais frequência, né? Com mais frequência nos manuais gramaticais. Existe também a transição fonética ampla, que não tem muito detalhamento, e uma transição fonética mais restrita. A mais restrita, por exemplo, numa pesquisa de um atlas linguístico para saber como determinada comunidade fala, ela é extremamente importante porque são as nuances, são as variações que se encontram, às vezes, que são encontradas naquela região ou naquela comunidade. Por exemplo, vou só citar um exemplo que já foi objeto de reflexão até recentemente. Em Sobral, nós temos uma comunidade cigana. Ela tem um jeito próprio de falar. Então, nós fizemos há alguns anos na UVA, eu participei rapidinho dessa pesquisa, não fiquei até o fim, mas uma das características desse trabalho foi saber como é que esse falante sobralense com origem cigana, como é que ele pronunciava determinadas palavras. Então, a forma como ele fala, com aquela característica própria das influências da comunidade cigana, requer que aquele pesquisador que vai fazer a transcrição, o transcritor, ele siga fazendo aquelas diferenças, marcando aquelas diferenças de forma muito detalhada. Por isso que nós chamamos transcrição fonética restrita, certo? Esse detalhamento nós chamamos de diacrítico, são diacríticos que ele precisa colocar. Então, de alguma maneira, eu estou dizendo assim, nesse estudo que nós estamos aprofundando já hoje e vamos continuar nos próximos dias, nós vamos dividir sempre em algumas sessões, né? Sessão 1, 2, 3 e 4, como nós estamos colocando aqui, não necessariamente também nessa ordem. Então, na sessão 1, abordamos vamos sempre abordar a transcrição fonológica, que representa os fonemas da língua, para análise fonológica, para identificarmos fonemas e suas variantes. Por isso que eu digo assim, no espanhol nós temos tantas consoantes, tantas vogais. No russo existem tantas vogais, tantas consoantes. Esse aspecto quantitativo é, portanto, de natureza fonológica, né? Quando a gente diz assim, tem tantas vogais, tantas consoantes. E a transição fonética vai representar esse número de fonemas da língua. Na seção 2, por exemplo, nós vamos estudar sempre aqui a transição fonética, que captura todos os sons emitidos pelo falante, incluindo
variantes, tonicidades e pausas. Então, ao incluirmos as variantes ou alofones, a gente amplia todo esse inventário de fonemas, porque, na verdade, não são mais fonemas que a gente está representando. Nós já estamos ali marcando, registrando os chamados fones. Os fones são realizações individuais desses fonemas, que estão no campo da langue, né? O campo abstrato da língua. Então, os fonemas estão aqui, os fonemas da língua portuguesa. Aqui é muito abstrato. Como eu falo esses fonemas? A maneira como eu falo é a realização individual ou regional desses sons. Isso nós chamamos fones, certo? E os alofones é todo o registro de variação. O cearense fala assim, o carioca fala assim, alguém que mora no sul do Ceará fala assim, Sobral fala assim, Massapê fala assim, o Ipu fala desta maneira. Pela minha experiência, né, de acompanhar um pouco sobre o nosso falar local na região noroeste, eu, sinceramente, eu tenho uma percepção clara quando eu escuto alguém de Ipueiras e alguém de Sobral. Eu vejo, é sutil, mas eu percebo diferença quem é do Acaraú e quem é de Groaíras. Tem uma nuancezinha, tem uma nuance que muitas vezes está na tonicidade ou numa pausa, né? Às vezes eu percebo uma pausa, uma demora, uma duração em um fonema. Aí eu digo, isso aqui é próprio daquela cidade, né? Então tem uma marca regional, cultural, mas só os anos vão indicando isso, ou quem se dedica a esse tipo de pesquisa. Professor, é muito interessante porque, por exemplo, a minha mãe ela é de São Benedito e o meu pai é de Uruoca. Eu cresci em Coreaú, mas eu tenho acesso aos meus familiares, tanto de São Benedito quanto de Uruoca, e eu percebo a diferença da forma como eles falam, é muito interessante. Inclusive, mesmo que eu tenha crescido aqui em Coreaú, eu percebo como eu tenho algumas falas que remetem aos meus pais, entendeu? Então, muitas das vezes, eu tenho um sotaque mais parecido com um deles do que com a própria cidade que eu nasci. Você pode dar um exemplo, por exemplo, só para ilustrar o que você está dizendo? O que você nota? Eu noto que, por exemplo, algumas expressões que eu falo são mais da região de São Benedito, não são tanto daqui de Coreaú. Tem algumas expressões que os meus amigos não entendem, tipo, vale, mulher, o que você tá falando? É mais questão de gírias, mas também tem o sotaque também, que eu acho que o sotaque daqui não é tão. Eu falo mais chiado e eles não falam tão chiado assim. Pronto. Isso o teu depoimento, ele é extremamente importante, é de grande interesse para um estudo de fonética, né? E veja que não é questão de, a gente não está falando de países distantes. Nós estamos falando de cidades que, em poucos minutos, talvez em meia hora, em uma hora, você vai de um canto a outro. No entanto, quando nós vamos a São Benedito, eu noto também uma diferença substancial, gosto muito de São Benedito e percebo isso. Aí você compara. E a melhor maneira de comparar, hoje a gente tem muitos recursos, né? Eu me lembro que eu fiz em Sobral registro gravando, né? Com um gravadorzinho pequeno, que eu ainda tenho, inclusive, um gravadorzinho gravando esse sotaque. Hoje a gente pode usar até o celular para isso, claro. Mas, e quando você grava, escuta, faça essa experiência.
Pegue pessoas de cidades diferentes, imagine de estados diferentes, e grave, peça para ele fazer uma leitura. Eu fiz isso, né? Se eu me lembrar, eu vou até procurar nesse final de semana, que é, por exemplo, eu pegando eu entrevisto 60 africanos. Esses africanos, tem africanos de Angola, africanos, todos lusófonos, né? Falam português e o crioulo também, naturalmente. Aí tem africanos de Angola, tem africanos de Cabo Verde, de Moçambique, tem de Timor, pronto. Aí vocês são todos africanos. E todos têm o português como segunda língua. Eles têm um crioulo deles. O crioulo deles entre si já marca uma diferença. Aí, o que foi que eu fiz para ele? Fui fazer um teste com eles, dei uma folhinha, posso até levar para vocês, a Alane pode até me cobrar, professor, não esqueça de levar, eu posso levar na próxima aula, mas eu posso levar e mostrar para vocês. Eu entreguei uma folhinha e pedi que eles fizessem a leitura em voz alta para mim. E a leitura deles foi gravada em áudio. Depois eu vou escutar. Eu não estava fazendo um teste de leitura, veja bem, o meu objetivo não era esse. Eu estava preocupado na compreensão leitora deles. Mas eu parti do pressuposto que era importante que eles lessem em voz alta. Se eu for fazer um estudo da prosódia dele, não fiz, mas daria para fazer algo muito substancioso, porque a gente sente claramente que, por exemplo, quem é de Moçambique parece que está falando é o português europeu. Quem é de Cabo Verde parece que está falando é o português brasileiro. Aí eu fiquei curioso num deles e disse assim, rapaz, esse português que vocês falam em Cabo Verde parece alguém aqui da Bahia ou do Rio. Aí eles riram e disse assim, não, professor, é porque lá em Cabo Verde as novelas brasileiras passam muito, fazem muito sucesso. Então você vê que um elemento cultural ele consegue até interferir na fala. Isso foi um cabo-verdiano que me falou, professor, a nossa pronúncia mudou por conta das novelas brasileiras. Isso aconteceu também, em Portugal. Teve um momento que foi tão sério a influência das novelas na fala dos portugueses, e eu não estou falando só em vocabulário, não. Não é o léxico que é incorporado, a língua, expressões, não é só isso. É a forma como aquelas crianças ou adolescentes estão ouvindo e vai interferindo na fala. Professor, também tem a questão dos YouTubers brasileiros, que muitas crianças estão começando a assistir. E é como se os pais reclamassem que eles estão começando a falar o português brasileiro. É como se fosse. Aí muita gente no Brasil brincou dizendo que era uma colonização reversa. Pronto, foi. Eu vi alguma matéria sobre isso. Isso mostra, né, o peso. Ó, o que eu estou relatando para você é coisa de 15 anos atrás. Eu estou falando em gravação, áudio. A gente está falando em outro campo, o campo digital, avassalador, né? YouTube, a gente está em outro nível. Eu estou falando em algo tacanho que eu fiz há 15 anos atrás, há muito tempo, e dizendo que já percebi isso. Quer dizer, o cabo-verdiano justificando a alteração na prosódia dele, na pronúncia dele, pelas novelas. E hoje, com a globalização avassaladora, né? Enfim, o exemplo que você deu mostra isso. E aqui também, no Brasil, a gente sofre, né? Às vezes, uma forma de colonização também, via internet, o YouTube, né? E Instagram também explora muito. Enfim,
As mídias sociais, as mídias digitais, ao certo, elas vão alterar um pouquinho o nosso modelo standard, né? O nosso modelo padrão de pronúncia, mostrando que a nossa forma, não só de escrever, mas nossa forma de falar, ela não é tão estável. Então, a nossa forma de falar... Professor, também tem a questão geracional também. Muitas das vezes, mesmo quando a pessoa é da mesma cidade, assim que quando ela começa a conviver com as outras crianças, né, da mesma faixa etária, ela começa a falar de forma diferente dos pais. É muito interessante isso também. Também. Mostrando a influência, né? E isso aí é uma boa discussão para vocês, né? Depois a gente pode conversar mais sobre isso em termos de pesquisa. Eu participei do Atlas Linguístico Brasileiro, o ALIP, que eu recomendo que vocês entrem na internet, procure ALIP, Atlas Linguístico do Brasil. É fascinante. Todas essas questões que a gente está colocando aqui, lá está melhor, porque está melhor sistematizado por pesquisadores. E quando o objetivo da LIP, saber como é que o brasileiro pronuncia. Então, foram escolhidas as cidades, né, do interior, com exceção das capitais, né, porque a capital por exemplo, Fortaleza é muito complicado. Você fazer uma investigação da prosódia, pode fazer, mas para registrar como o cearense realmente fala, ter como referência Fortaleza, porque Fortaleza recebe gente de toda parte, né? Tem gente do Ipu, tem gente de Calcaia, tem gente do Iguatu, né? Eu sou do Iguatu, já dentro aqui de Fortaleza há muitos anos, familiares, e assim, tem gente do Crato que está aqui, e assim por diante, está em Fortaleza. Muito bem. E aí, quando a gente foi fazer a seleção dos falantes, né, da região noroeste, no caso Sobral foi escolhida como uma das cidades, Sobral, Massapê, Groaíra, umas cidades da região noroeste. Aí, por exemplo, um dos critérios na seleção é que o homem... Aí tem os critérios sociolinguísticos, né? Por exemplo, os falantes de 18 a 24 anos, por exemplo. Tinha a parte de falantes mais jovens, não crianças elas não foram investigadas, né? Elas não foram consultadas. Foram jovens, tipo 18 a 24 anos, e aqueles acima de 50 anos. 50 a 70 anos, por exemplo, né? Essas duas faixas etárias, seguindo o critério sociolinguístico. Quando nós pegávamos, por exemplo, um jovem de 18 anos, pronto. Aí, 18 anos, a primeira coisa que a gente perguntava a ele, porque na época tinha um tiro de guerra em Sobral. Você serviu ao tiro de guerra? Aí a pessoa diz assim, eu servi. Durante quanto tempo? 1 ano. Aí a gente já descartava na pesquisa. Por quê? Porque muitas vezes aqueles soldados servindo ao exército durante 1 ano sofria a influência dos seus comandantes. Às vezes o comandante era carioca, era um tenente, um coronel, um sargento, era carioca. E aí, muitas vezes, aqueles soldados sofriam influência. Começavam a falar tal qual um carioca. Isso já implicava na pesquisa, então precisava evitar esse tipo. Por exemplo, quantas vezes a gente encontrou para a pesquisa um habitante mesmo de Sobral, ele tinha que ser nativo. Aí chegava e tudo certo, né? A pessoa estava disponível, iríamos fazer a pesquisa, aquela coisa toda. Aí, ao investigar a vida, diz assim, você mora em Sobral? Nasci aqui em Sobral, estou morando aqui e tal. Mas teve algum momento que você saiu de Sobral? Aí a pessoa diz, não, passei 20 anos morando em São Paulo. A gente já descartava,
porque você morando 20 anos em outro estado já traz as influências de sotaque também para a sua fala. E havia episódio também, como é curioso, na pesquisa, né? Para saber falar das pessoas. Isso, pesquisas fonéticas, né? Pesquisas linguísticas. Aí, uma vez, a gente também selecionamos, porque é muito difícil ter a disponibilidade da pessoa, né? Porque muitas vezes uma pesquisa ali leva 2 horas, né? De questionário. Eu vou levar para vocês conhecerem a montagem desses testes. E aí a pessoa estava toda disponível, estava tudo perfeito, tudo perfeito. Aí quando a gente ia entrevistar, aí a pessoa começava a falar, a gente percebia que ela estava sem os dentes. Então não adiantava, porque as pessoas sem os dentes incisivos, por exemplo, a pronúncia dela também vai ficar diferente. Então veja quão cuidadoso é o trabalho da pesquisa fonética, só para a gente ter uma ideia de como é que aquele falante daquela localidade fala. A gente tem que ser rigoroso. Ao mesmo tempo, esses desafios são interessantes, né? Eles são intrigantes para a gente e a gente acaba descobrindo coisas novas, verdadeiros achados. Eu provoquei um pouquinho a vocês, né? E vocês certamente já estão aí há algum tempo. O que a transcrição fonética abaixo revela sobre a nasalização e o fechamento das vogais na pronúncia dessa frase em português? Alguém conseguiu decodificar para mim? Alguém conseguiu? Pode ler em voz alta. Para bom entendedor, meia palavra basta. Pronto, a Alane aí. Para, bom. Você vê as 2 nasais aí, não, bom. Né? Esse é o meu dialeto, né? A minha forma de pronunciar. Pode não ser necessariamente a sua. Bom, bom, para bom, entendedor, tem. A pessoa não pronuncia desse jeito, não. Pois é. Por isso, se eu fizer a transição fonológica da Alane, da Vitória, da Marlene, do José, do Emanuel, eu posso ter nuances nessa transição fonética, tá certo? Posso ler, professor? Pois não, fica à vontade. Para bom entendedor, meia palavra basta. Perfeito. Você nota alguma diferença com relação E a sua maneira de falar também é assim? Bem nasalizada? Professor, também tem a questão de que eu tô gripada, mas eu acho que a parte do bom eu falo não tão nasalizado. Como é que você diz? Como é que Bom, você acha? bom entendedor. Eu não falo entendedor, eu falo entendedor. Ah, entendedor. Não teria, portanto, esse I aí, essa semivogal, né? Essa glade. Isso. Então, se eu for registrar a sua fala, eu não posso colocar esse I. Eu coloquei, quando eu fui pronunciar, eu achei. E também tem outro lado, tem a minha autopercepção, eu acho que é assim. Mas você, ao me ouvir, pode. Não, o senhor que pensa que é assim, o senhor disse foi dessa outra maneira. Aí qual é a solução ideal? Que se grave. Por exemplo, você acabou de ler. Quando nós gravarmos isso aqui e fecharmos aqui, é interessante ouvir para fazer a transcrição. Por isso que a transcrição, sempre o ideal é que seja a partir do áudio.
A transcrição a gente grava, escuta e faz a transcrição. Por isso que muitas vezes vai e volta. Hoje, com os recursos eletrônicos, é saída, ida, né? Antes a gente voltava a fita. Hoje você tem mais recursos para parar, ficar repetindo, né? Até... eu mesmo faço isso muito durante a transcrição. Aí eu paro e fico repetindo, até perceber, deixa eu ver, ele não está pronunciando esse I como eu pronuncio. E quem é o pesquisador tem que se abstrair do seu modelo, né? Eu tenho o meu modelo de fala, com as minhas influências de locais, ou de época, ou familiares. O outro tem também a sua história. Muito bem, a gente já está caminhando, né? Se vocês quiserem, na próxima aula, eu posso retomar essa questão aqui com vocês, né? Aqui é uma classificação também das consoantes, só mostrando para vocês, né, que esses quadros, desculpa, esses quadros trazem, portanto, esses símbolos fonéticos. Eu coloquei muitos quadros, né, para chamar a atenção da necessidade da gente classificar. Por exemplo, no nosso próximo encontro, eu não sei se eu vou ter que me sentar direitinho ainda e avaliar, mas assim, vamos estudar só as labiodentais. Pronto, estudar só as labiodentais. Eu defendo isso. Vamos estudar só as palatais. Pronto, só as palatais. Aí tem um mundo para explorar. Eu gosto até de estudar de forma aleatória. Eu vou estudar as alveopalatais fricativas. Pronto. Vocês verão que, ao isolar só essas classes, assim, né, em blocos, gente, é muita coisa boa para a gente estudar. A gente tem motivo para nunca mais parar, né? Por isso, quem se dedica à fonética sempre tem motivo para continuar estudando muito, sem parar. Eu não conheço um bom foneticista que todo dia não lê um pouquinho, porque é muita coisa. E quando a gente se depara com pesquisa, cara pesquisando aí, meu Deus, descobriu isso, não falar cearense, não falar carioca, não falar de Ipu, vixe, no Ipu fala assim, passa a ser curioso. Em Coreaú fala dessa maneira, Sobral, meu Deus, nunca me dei conta que isso era uma manifestação fonética. Professor, uma questão muito importante é que na questão da Serra da Ibiapaba também tem a questão geográfica, né? Que por ser mais isolado, é mais forte o sotaque. Sim, sem dúvida. O isolamento, eu acho, por exemplo, quando a gente vai a um distrito, vamos imaginar um distrito lá de... Eu visitei alguns distritos, mas na verdade visitei localidades, lá em Ibiapina. Gente, é fascinante encontrar pessoas, inclusive, que nunca foram a Sobral. Mas, não, você nunca foi a Sobral, nunca saí daqui, não. Tinha uma aluna que ela tinha um sotaque bem regional, isso há muitos anos, na década de 90. Aí eu fiquei um dia curioso, e disse, você já viajou? Ela disse, professor, eu nunca saí de Sobral. Ela já com os 18 anos, eu nunca saí de Sobral. Aí eu disse, Então, eu nunca fui a Forquilha, eu nunca fui em canto nenhum. Eu nunca saí de Sobral, nunca tive a oportunidade. E ela conta, anos depois me conta, eu já fui para... Ela diz assim, ela é de Sobral, nunca foi a Fortaleza. Aí, anos depois me encontrei com ela já formada, aí já foi a Fortaleza? Aí fui, e todo mundo mangou de mim. Aí foi, professor, eu fui de ônibus, e eu ia, professor, era olhando cada detalhe. Cheguei lá, ficava
ouvindo as pessoas, a maneira de falar das pessoas, as ruas. Então, imagina, né? Uma pessoa dessa é boa para fazer uma entrevista fonética sobre a forma de falar, porque ela traz uma pouca influência do meio. Né? Então, as influências do meio são menores. Então, ela está naquele estado, vamos dizer assim, mais puro, mais autêntico da verdadeira pronúncia daquele sobralense, que está isolado. Então, exemplo que você dá nas localidades, por exemplo, principalmente em distrito, em Tianguá, em Biapaba, é fascinante, e eu conheço algumas dessas localidades, a forma do falar. E doravante, vocês são alunos de fonética agora, e daqui a pouco estão se formando também, vocês vão ficar mais atentos. Puxa vida, fala como ele está pronunciando essas fricativas. O som aqui, essa nasal dele ocorre aqui. Você passa a ser um maior observador, que é princípio fundamental do pesquisador em fonética, aprender a observar. Bom, eu coloquei aí uma transcrição que eu tirei da revista super interessante. Alguém poderia tentar decodificar para mim? Fique tranquilo. Não entendi essa daqui. A seguinte. Não gosto da água. Não entendi o resto. Tranquilo, o flúor não impacta no gosto da água. Olha aí. Muito bem, ok. Não é interessante? O que você acabou de fazer, o pessoal torcendo é realfabetizada. Então, a fonética, a transição fonética, é uma forma até de realfabetização, né? Aí pode repetir a tua leitura? Fique tranquilo, o flúor não impacta no gosto da água. perfeito. Você é fonética, como é teu nome? Que eu não estou aqui sem. A Sara? Quem é? É a Sara, professor. Pronto. Pois é. Você é uma foneticista. Um dos maiores desafios que a gente tem na fonética é fazer a leitura diretamente da transcrição. Aí o que você. Mas, professor, não pronuncia dessa maneira. Aí é outra coisa. Eu tenho que fazer outra representação. Nesse momento, foi a minha representação. Quer dizer, eu acho que eu pronuncio assim. Fique. Eu não digo fique. Eu podia ter dito fique. Eu não disse, eu disse fique. Fique. Qui. Esse Wzinho, eu poderia melhorar e colocar ele, deixar ele alto, né? Sobreposto. Ele acima do K. A gente chama ele labializado. Eu não, porque ele poderia ficar sem esse Wzinho. Aí ficaria tranquilo. Eu não pronuncio, eu pronuncio tranquilo. É porque na hora eu não coloquei. Mas eu poderia fazer até pelo Word mesmo. Eu boto ele ou sobreposto ou superposto. Ele assim, né, em expoente. Fique tranquilo, o flúor não, olha a minha pronúncia, não, ó, o uzinho, impacta no gosto da água. Esse Wzinho ficaria também em cima. Água.
Gu. Certo? H. Professor, embaixo, o menor seria a transcrição descritiva, é? Aqui foi uma tentativa que eu fiz detalhadamente, né? Que eu fui já arriscando, mas não tive. Eu ia fazer isso com mais detalhe. Eu queria, na verdade, deixar essa parte baixo. Mas aí, como a aula começou, mas ela seria descritiva ou mais detalhada, né? Mais rigorosa. Por isso que quando a gente faz a transcrição, não tem muita pressa, porque a gente tem que ser fiel, não pode errar. Então, não é questão quantitativa. Então, aqui embaixo que eu botei entre aspas, na verdade, eu queria botar em cima, só que eu não tive tempo. Aí eu disse, não, vou deixar aqui, vai ser objeto da aula, né? Mas isso a gente vai comentar também presencialmente, esse rigor, certo? Na prática, o ideal era falar com foneticista. Eu não sou foneticista de carreira, né? Colaborei e tal, não sei o quê. Gosto de transição fonética, mas conheço realmente foneticistas daqueles que são rigorosos, são aqueles de laboratório. Então, hoje, com a informatização e com o avanço, isso é automatizado. E com a inteligência artificial, você também tem automatizado. No entanto, mesmo na inteligência artificial, pode não sair tal qual é a realidade. No meu caso aqui, eu fui fazendo manualmente, porque eu ainda sou dessa geração e acho que a transição fonética, a percepção auditiva é fundamental. Continuo achando isso, mesmo com a IA. E embora eu saiba claramente que você pode submeter hoje um áudio para a IA e ela te oferecer a transição fonética, mas ela pode não ser fiel ao falante, né? Então, a marca humana, o carimbo humano continua importante nos estudos de fonética, porque ele é como se fosse um filtro importante, né? A gente passa a ter mau cuidado. Mas eu já submeti, por exemplo, áudio à IA e ela me deu uma boa transição fonética, mas não foi fiel à pronúncia do português brasileiro. Eu não me encontrei ali. Aí eu disse, não, aqui... por exemplo, as vogais reduzidas, a IA não entende que aquela vogal é reduzida. E não entende que por exemplo, em tranquilo, como é que nós grafamos tranquilo? L-O. Mas esse O, eu não digo assim, tranquilo. Eu não digo, eu digo tranquilo. Lu. A minha pronúncia é fiel a como eu falo. Eu não digo tranquilo. Poderia dizer, mas eu, como falante, não digo isso. Como é que a inteligência artificial vai perceber isso? Ela não percebe se eu submeter o áudio. Talvez, eu imagino que daqui a 2, 3 anos, eu vá falando e ela imediatamente fazendo a transcrição de acordo com minha prosódia. Eu tenho essa expectativa. Talvez até já tenha, né? Em laboratório já tenha isso. Aí teríamos que conversar. Tem um professor muito bom, que ele era de Fortaleza, eu esqueci, o Wilson, acho que o nome dele é Wilson, ele está na UNB. E eu estava pensando, eu fiz um curso de transição fonética e depois pensei em convidá-lo também para participar. E ele se colocou muito à disposição. Ele, sim, talvez mostre já em laboratório a importância, né, de usar as ferramentas informáticas, digitais, inclusive para a transição fonética, né? Eu sei que a Espanha faz isso. O Laboratório Fonético de Barcelona é muito avançado em termos de transição fonética para registrar os falares
regionais. Gente, eu espero que vocês tenham gostado um pouquinho da nossa aula de hoje, né? E mostrando para vocês a importância, né, deste ensino, mostrando para vocês também a importância dos estudos de fonética, que eles estão indo além da sala de aula, né? A gente precisa ir além da sala de aula. Então, há necessidade de termos, portanto, a consciência de que o ambiente virtual aqui a gente não vai conseguir dar conta, né, de todo o aprendizado ou daquilo que a gente tem como desafio. É necessário estudar com calma, né? Não é nada quantitativo, mas é qualitativo no sentido de ter muita calma. O estudo fonético é com calma. Só posso garantir, ele dá um prazer muito bom, muito gostoso. Todo linguista que se dedica à fonética não vai se arrepender. O mercado de trabalho vai ser muito bom e também a perspectiva de evolução profissional também muito boa. Eu estou olhando agora o chat de vocês e aqui a Sara colocou, né, os temas, a Ângela Maria, eu gosto, a Alane aqui dando um bom dia, muito bem. Então, me coloco à disposição de vocês e gostaria de saber se vocês têm mais alguma dúvida, gostariam de perguntar alguma coisa. Professor, seria mais pela questão das apresentações. O senhor pode falar mais na próxima aula, mas vai ser necessário entregar plano de aula? Não, não vai ser, não será uma aula, né? Não será aula, portanto, não há necessidade de plano de aula. Mas você tem que entregar um resumo, só para eu acompanhar na hora, um resumo de, no máximo, uma folha. Certo? Obrigada, professor. Um resumo que você... Não é aula. Não é aula porque não é para ser aula. E o seminário temático, sobre o tema, vamos dizer que alguém ficou... Eu vou só dar um exemplo. Ficou com os alofones. Aí você vai pesquisar, aí o grupo, ou a equipe, ou a dupla, ou individualmente, apresenta aquele tema, traz a discussão em sala, a gente vai curtir aquele momento que você está colocando ali, né? É uma discussão acadêmica. É um momento também, a gente não precisa ser detentora de conhecimento, né? Você vai discutir. É como você chegar para mim, professor, sobre alofonia. O senhor pode falar tudo sobre a alofonia? Eu não sou nem IA, né? Mesmo se eu fosse IA, mesmo sendo IA, a IA parece que tem um momento que ela não consegue dizer tudo. Ela precisa se alimentar do falante. Então, qual o objetivo? Dado o tema que você escolheu na próxima aula, né, que a equipe foi selecionada ali, a gente vai confirmar isso na próxima aula, aí você apresenta, faz o recorte. Desse tema aqui eu trouxe para a discussão esse tópico aqui. Pronto. O nosso objetivo não é dar aula, mas trazer discussão. Professor, descobri isso aqui. Pessoal, nós descobrimos isso aqui. Olha aqui, como é que funciona isso aqui. Aí eu vou dar para vocês uma espécie de guia de apresentação. Como é esse guia de apresentação, professor? Por exemplo, alofone, o que é o conceito? O que é isso? Eu vou dar pistas para todo mundo. Comece definindo o conceito. Esse tema. Tem exemplos.
traga dúvidas. Diga em que fontes nós podemos aprofundar. Pronto. Isso será o seminário temático. O seminário temático é um seminário para a gente trazer as discussões em sala e, no ambiente acadêmico, a gente poder vislumbrar quanta coisa a gente tem pela frente. Por exemplo, nos outros momentos que nós tivermos, eu espero trazer, por exemplo, alofonia e ortografia. Vocês vão apresentar, e depois eu venho, vamos discutir agora alofonia e ortografia. Digamos que um grupo vai apresentar as fricativas e a questão da ortografia da língua portuguesa. Quais os pontos de contiguidade? Então, parece que a gente não encerra nunca, e isso é maravilhoso. Isso mostra que vocês têm pela frente um manancial para explorar em termos de pesquisa e estudos, né? Eu teve um curso que eu dei, desses cursos, mini cursos, que eu dei só sobre ortografia. Ortografia, a questão de ortográfica. Ah, sim, agora me lembro. Da questão do H. Aí, desde o aspecto do H, será que o H, etimologicamente, aí tal, falando um pouco da história do H, aí depois, será que o H, em determinado instante, tem algum som, alguma representação? Quer dizer, o que é aparentemente uma coisa tão trivial, ela ganha uma forte carga de conhecimento, de informação, que a gente pode compartilhar, tá certo? Então, esse é o objetivo. Na próxima aula, a gente vai se dedicar eu vou dedicar a aula da gente a isso. Vamos definir, confirmar os temas, eu vou olhar direitinho como é que ficou, como é que ficaram os temas direitinho, as equipes, pode ser individualmente, pode ser em dupla, pode ser em trio, né? A sala é pequena, pronto. E no dia 17, nós apresentamos todas as equipes. Pronto, já tem a AP2. Aí nós vamos já pensar em seguida na AP3. Como é que a gente vai fazer? Provavelmente uma prova pode ser individualmente ou em dupla, com questões mais discursivas, né? Com cara de ENAD, né? Com cara de concurso, com cara de seleção. Se você hoje fosse fazer uma seleção para professor ou fazer uma seleção para um mestrado, como é que você responderia essa questão de fonética, fonologia? O meu objetivo é te preparar também para o mercado de trabalho. Bom, gente, era isso que eu gostaria de colocar. Eu agradeço a participação de todos que eu vejo aqui presencialmente. Eu sei do sacrifício de todos vocês para estarem aqui e estou com saudade, né? Estou com saudade da aula presencial. A webconferência é uma coisa maravilhosa, mas eu gosto de sentir o calor, a presença de vocês. Professor, sobre o colóquio, eu achei muito interessante. Eu queria agradecer pela oportunidade, porque realmente teve tanto pesquisador que detalhou tão bem, uma didática tão boa, e são assuntos tão interessantes, né? Porque a fraseologia é muito vasta, assim, dá para trabalhar tantos temas. É verdade. E é tão, Sara, é tão interessante, ó. Eu acho assim, é de uma riqueza tão grande, e coloco na cabeça de você, talvez o melhor amigo da gente, aquele mais consolidado, eu digo dos novos amigos, né? Os bons amigos da gente são os familiares, são aquelas pessoas que estão desde a nossa infância. Mas, nesse contexto acadêmico, quem são potencialmente os amigos de vocês? Os que são hoje em sala de aula, né? Qual a tendência no futuro? A Sara ser amiga da Vitória, a Vitória e a Sara serem amigas da Alane, e assim por diante, né? Nessa cadeia, a Ângela Maria ser amiga da Sara, que é amiga da Alane.
vocês criarem essa cadeia de amigos. Muito bem. E os novos amigos? Professor, também tem a questão de que, no caso, eu teria dois tipos diferentes, porque eu tenho a turma de manhã e a turma de noite, então ainda abre mais o leque. Abre mais o leque. E o novo grupo de amigos, de bons amigos, é aqueles pela via acadêmica do conhecimento. Por exemplo, tem um professor que participou desse colóquio, é o Diogo. Já me convidou para ir para o Rio. Me convidou para ir para o Rio, para a gente conversar, tal, não sei o quê. Isso é uma coisa maravilhosa. Quer dizer, do eletrônico, a gente... E o que foi que nos uniu? O conhecimento. Aí todo dia me manda um bom dia, nem o conhecia. Conheci lendo um artigo dele, li um artigo dele, que ele participou do evento, né, falando sobre... Deixa eu ver qual foi o tema. Ele falou daquela expressão veja-se, que foi gravada. Muito bem. Veja bem, tudo começou eu lendo o artigo dele, convidei ele para o colóquio, ele participou, e a gente foi consolidando esse nível de amizade. Aí, vem aqui ao Rio, visite aqui para a gente conhecer, não sei o quê, vai fortalecendo. Outro também do Rio, que eu não conheço, vem aqui, aí você vem almoçar, tomar um café. Então, vai consolidando os bons amigos, né, locais. Então, guardem isso. Aprender é um grande investimento até nas relações intersubjetivas de amizade, né? Por exemplo, eu tenho bons amigos na UVA, como Vicente Júnior. Com Vicente Júnior, coordenador de vocês, com Marto, nós já escrevemos 2 ou 3 livros juntos. Então, a amizade ela se torna produtiva, certo? Procurem também se aproximar e terem afinidade com seus professores. Eu sei que boa parte de vocês aqui gosta muito da literatura. Se aproxime dos seus professores de literatura. Professor, tal, tente escrever um artigo com ele. Vocês notarão que, ao escrever um artigo com o professor, vocês vão ter uma comunhão não só de ideias, mas de negociação, e, no final, fortalece mais a amizade. Não, eu quero linguística. Vocês têm grandes professores na área de linguística, né? Você tem... A lista é enorme. Professores da letras, dedicados, bons, né? Você tem o professor João Paulo, você tem Lins. Na literatura, você tem o Vicente Júnior, Marton, tem a professora Margarida, Elisa Lene, né? A lista é enorme. Então, aproveitem, troquem ideias, troquem livros, peçam livros emprestados, vão à biblioteca, estudem mais e explorem esse tempo disponível que vocês têm hoje na formação de vocês. Porque daqui a pouco vocês vão entrar no mercado. Ao entrar no mercado, são 8 horas de trabalho, de luta, né? Aí você está preocupado com a sobrevivência, ganhar dinheiro para ter seu carro, ter suas coisas, e assim por diante. Então, aproveite o tempo. Me coloco inteiramente disponível para cada um de vocês disponível. Eu nunca vou me negar. É a Sara, é a Alane. A Alane sabe disso, que é mais próxima, né? Soltar, ok. Se eu tiver material empréstimo, porque eu tenho muito interesse que vocês cresçam academicamente. E o tempo é esse. Não vai dar tempo de chegar em 60 anos para fazer 80 anos. Não dá mais tempo. Dá tempo é agora. Então, explore o tempo, participe de eventos, façam cursos. Tudo que aparecer de curso, eu vejo aqueles cursos de eventos, né? Em eventos, há muita coisa. Às vezes, eu só não participo de todos porque não tenho tempo. Daqui a pouco, nos próximos dias, eu estou oferecendo agora um curso eu acho que vai ser em agosto, não sei qual é o dia, que será sobre a escrita do autista. Então, eu vou dar esse curso, né? Porque eu me dedico também à questão do autismo.
aproveitem, façam esse curso. São todos certificados dados pela Pró-Reitoria de Extensão, de validade, importante para vocês colocarem no currículo Lattes, para vocês também terem carga horária. Quem participou do colóquio, daqui a alguns dias vai receber seu certificado. Esse certificado você já vai abater lá, vai diminuir da sua carga horária complementar. Então, gente, bom dia para todos vocês, um abraço. Na próxima semana quero vê-los, viu? Com muito carinho, quero ter um encontro com vocês. Tchau.